Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Estão sim. Atrás do porto tem uma cidade. Na verdade, a história desse disco começa ainda antes dele. Em 1973, Rita estava começando tudo de novo, agora definitivamente afastada dos Mutantes, com uma cara nova e assumindo a direção de seu som. Quando foi expulsa da banda, Rita voltou a morar com os pais e montou seu espaço no porão da casa. Foi ali que compôs suas primeiras músicas, começando com Mamãe Natureza, que diz: "Não sei se estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se só vou cantar no chuveiro." O jornalista e produtor Nelson Motta lembra dessa fase. Ela foi expulsa dos Mutantes e até depois, já começando a carreira solo, choramingando, fui expulsa. Porra, então você tem que comemorar essa porra, ficar grudado com esses caras. Agora que você tem que agradecer a eles para te libertarem, continuo dizendo isso até hoje, né? Só que hoje ela ri muito disso. Pouco tempo depois, Rita recebeu o convite para participar do Fono 73, mega evento da gravadora Fonogram, que aconteceu entre 10 e 13 de maio de 73, no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Para essa apresentação, Rita chamou Lúcia Turnbull e as duas formaram o duo acústico Cilibrinas do Éden. A dupla não agradou e não passou daquela apresentação. Procurando novos ares, as duas conheceram uma banda de rock chamada Lisergia. A equação foi essa: Cilibrinas mais Lisergia é igual a Tutti Frutti. Lúcia Turnbull conta. Eles eram uma banda chamada Lisergia. E segundo o Marcucci, fui eu que levei os três para tocar com as Cilibrinas para virar a Rita Lee Tutti Frutti. E eu falei: oi, eu levei vocês? Ele falou: foi, Lúcia, você que levou. Eu falei: obrigada. O grupo estreou no porão do Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, em uma temporada de 15 de agosto a 16 de setembro de 73. Na formação da banda, Rita tocava teclados em boa parte do show e dividia os vocais com Lúcia. O visual e o som do Tutti Frutti traz brilhos e cores nitidamente inspirados em David Bowie e Rolling Stones. Um jovem estava quase todos os dias na plateia e depois se tornaria membro da equipe de produção que viajava pelo Brasil. Duda Ordunha lembra. Eu me aproximei quando eles fizeram a temporada no porão do Ruth Escobar, em São Paulo. Eu morava ainda em São Paulo e eu morava próximo, era amigo do Andrezinho Petkov, fez a capa do Atrás do Porto, os cenários, etc. Vamos fazer o show, não sei o que, eu fui ver. Fui ver uma vez, 2, 3, 8, 10, não sei quantas vezes eu vi, eu adorei. No Ruth Escobar, não sei se você conheceu, nem sei se ainda é assim, era no porão. Eu lembro que era uma arquibancadazinha, feito uma arenazinha. Tinha algumas almofadas, você se acomodar, e era esse quinteto que eu te falei, a Rita, a Lúcia e os três caras. A Rita tocava, que eu me lembro, um violão branco e um teclado que tinha umas luzinhas, a Lucinha espetacular, maravilhosa, e era isso, tinha um figurino, para mim foi apaixonante. O repertório, eu acho que já tinha Mamãe Natureza. O repertório eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu fiquei apaixonado, que eu fui, no mínimo, 8, 10 vezes ver o show. Nem sempre estava cheio, nem sempre, não foram todas as noites que eu fui que estava lotado, mas sempre tinha bastante gente, sempre estava bem animado, bem bacana. Logo depois dessa temporada de shows, gravaram um álbum. Mas o disco, que marca a estreia de Liminha como produtor, foi vetado e nunca lançado oficialmente. André Midani, presidente da gravadora Philips, tinha outros planos para Rita, como conta o pesquisador Rodrigo Faur. Ele queria fazer da Rita uma grande estrela, né? Uma cantora pop, assim, na marra. Ele não gostava da formação original do Tutti Frutti, né? Que a Rita era apenas mais um elemento do conjunto, não uma líder verdadeiramente. E ele também achou o resultado, assim, desse disco, assim, um pouco confuso.
Muitos anos depois, algumas edições piratas trouxeram o álbum à tona, mas com informações erradas, como conta Lee Marcucci. Que a Rita ela tinha um contrato com a Philips, se eu não me engano, né? E a gente foi gravar esse disco no Estúdio Eldorado. Eu lembro que gravamos tal, com a Lúcia, com todo mundo. Daí não sei o que aconteceu, ela brigou com a gravadora e o disco acabou não saindo. Ficou... Inclusive saiu até um disco chamado Celebrinas do Éden, com a Lúcia e a Rita, com a capa, mas era a gente que tinha gravado. Era Rita Lee Tutti Frutti, né? Daí o disco acabou não saindo, eu lembro que a gente até saía do estúdio, pegamos um ônibus para fazer show em Florianópolis, saía de madrugada, já pegava o ônibus, já ia para lá, tal, mas esse disco não saiu. O álbum chegou a ter um lançamento oficial programado em 1999, com produção do pesquisador Marcelo Frost, que conta. Consegui um cassete do Tutti Frutti, o som era ruinzinho e tal. Eu achei o master na Universal e procurei a Rita, já estava em contato com a Rita, e falei, tem um disco teu assim. Ela falou, esse disco é muito legal e tal. Não saiu e tal, mas se a gente fizer uma capa bacana, pode até ser. Aí ela cismou que ia fazer uma capa fazendo uma releitura da capa do Esse é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Capa branca com um desenho dela mais recente. Depois ela desistiu. Aí ela falou, olha, eu quero fazer uma capa com uma foto que eu fiz para Pop em 1973 e você vai achar essa foto. Eu tô meio de bruxa assim na frente do Caldeirão. E eu fui lá para São Paulo, passei uma tarde inteira no arquivo da Abril, olhando slide por slide, achei a maldita foto, fizemos a capa. Esse disco estava tranquilo de lançar, eu remasterizei ele, esse eu tratei pessoalmente, remasterizei ele, coloquei de bônus as 3 músicas do Fono 73 dela com a Lucinha, de bônus track. Fui para casa da Rita em São Paulo em 99, meados de 99, tudo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente ao Technicolor. Fui para casa da Rita para aprovar, o Roberto Carvalho, naturalmente, era com ele que eu tinha mais contato, mas falava com ela também. Passamos uma noite lá ouvindo o CD, ela aprovou, gostou muito do som, tal, capa aprovada, tudo certo. Aí começamos a buscar a autorização dos músicos. Teve gente que topou e tem gente que não topou. Aí quando ela soube, ela se aborreceu e encerrou o assunto. Disco cancelado, briga na gravadora. Mais alguns shows e a gravadora deu uma nova chance, mas agora sob supervisão de Marco Mazzola, em sua primeira produção. Nasce aí, Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Lúcia Turnbull lembra das gravações do álbum no Rio. Eu lembro que era na Avenida Rio Branco, foi a primeira vez que eu vi um Marshall na minha frente, né? Animadíssima no solo do Mamãe Natureza, né? E no final que tem aquela guitarra que... Mamãe Natureza, a guitarra fica... Não tinha aquilo na música, né? Eu tava animadérrimo, eu tava de cara pro Marshall. Falei, nossa, que som maravilhoso. Quando a gente acabava nossa hora, né? Nossas 6 horas, que eu acho que era de gravação, quem entrava eram os Novos Baianos, em 74, né? E era verão de 74, acho que janeiro, uma coisa assim. A gente ficava hospedada no Hotel Santa Teresa. Os ensaios para o disco foram na casa do Constant, que era um tecladista, né? Ele alugava um estúdio, tinha um estúdio de ensaio. Lúcia também lembra de uma figura importante que estava nas gravações. Infelizmente, o álbum não traz esses créditos. Você sabe que eu cheguei a conversar no ano passado, ou 2021, com um cara importantíssimo que estava na mesa, não só desse disco, como de pérolas e joias maravilhosas da Polygram, que era o Luigi Hoffer. Ele faleceu, né, há pouco tempo. Nunca ninguém catou esse cara para registrar as histórias. Né? Eu tenho 2 ou 3 conversas de Instagram com ele. Ele falou, não, você foi ótima na gravação, você ajudou muito a gente. Eu falei, oi, quê? Como assim? Você tem que me contar essa história, eu não lembro de nada.
Então baterista do Tutti Frutti, Emilson Colantoni foi substituído nas gravações. Lee Marcucci conta. E o baterista, o Emilson, não conseguiu gravar as músicas. Daí tiveram que chamar bateristas contratados, que foi o Paulinho e o Mamão do Azimuth, para gravar as músicas, né? E ficamos lá um mês no Hotel Santa Teresa, e ficamos lá direto, lá no estúdio, gravando com outros bateristas, e foi isso. A bateria no álbum fica dividida entre duas lendas da música brasileira. Mamão, membro do histórico Azimuth, e Paulinho Braga, membro do Som Imaginário, da Brazuca de Antônio Adolfo e de extensa lista de participações em discos, que vão de Milton Nascimento, Tom Jobim, entre outros. Além de Lúcia e Lee, a banda presente no disco traz Luiz Sérgio Carlini nas guitarras. O jornalista, pesquisador, radialista e compositor Ayrton Mugnaini Jr. lembra dessa fase. E quando a Rita se separou dos Mutantes, né? Saiu atrás do Porto, né? A minha reação foi, já não bastou os Beatles terem acabado? Daí eu ouvi Atrás do Porto, achei umas coisas assim, bem interessantes. E lembro que na época o pessoal falou mal e tal, né? Até um parênteses, que uma das 4 pessoas que me influenciaram como jornalista musical foi o saudoso Carlinhos Pop Gouveia, era gaúcho, tal, escrevia na Folha de São Paulo. Na época ele acabou com o disco, né? Falou que é o pior disco de rock do ano. Pois bem, já nos anos 1990, eu tive várias bandas, né? Inclusive a banda Ikebana, com a Carmen Flores, o guitarrista Rick Hedder, e o Gouveia, já é amigo meu pessoal, assim, ele foi a um desses shows. Aí tocamos Uma Mãe Natureza, ele cantou junto e tal. Depois, o tempo passa. Ainda bem que as pessoas mudam de opinião. Mas daí a Rita eu achei, assim, um trabalho mais descompromissado, assim, achei mais rock and roll, assim, né? Mas tinha muito jeito moleque que ela trazia para os Mutantes, né? Que era o jeito circense, como diz o Arnaldo. Lançado em julho de 1974, o álbum traz 10 faixas assinadas por Rita Lee, sendo que em Eu Não Creo Pero, Tratos a Bola e Círculo Vicioso, Rita assina ao lado de Carlini e Lee Marcucci. O jornalista Silvio Essinger comenta. Poderia ser um álbum mais diferente ali do que ela já tinha feito, porque ali você vê é uma outra voz, é uma outra onda, é quase o contrário do disco solo de 72, que era um disco que trazia o nome dela na capa, mas era um disco de banda. Dessa vez ela tá com o nome na capa, também junto com o de uma banda, mas é um disco seu, é um disco totalmente Rita Lee. A capa ficou a cargo de Cláudio Mosco e André Petkov. André lembra. E a gente foi para o Rio, montou o estúdio dentro do Hotel Santa Teresa, meu estúdio de pintura. O Emilson tocava bateria num outro quarto, tomou meio conta do hotel. E quando eu ligava meu compressor, caía a luz do hotel inteiro, cara. Então, e eu fiz uma caixa monstruosa para não fazer barulho. Era uma coisa muito mambembe. Tá bom. Estão gravando o disco, a gente está ouvindo as músicas e a capa. E a capa, como é que vai ser? E o nome do disco, qual vai ser? Uma certa noite, a gente foi até o Mirante de Santa Teresa. Eu não sei quem estava. Estava eu, o Gabi e a Rita, com certeza, os 3. Tá? Mas tinha mais alguém. Talvez o Carlini. Eu precisava falar com o Carlini sobre isso, se ele estava nessa ou não. E lá de cima, a gente olhando para a Baía de Guanabara, tinha o porto e o aeroporto. Por que não chamar o disco de Atrás do Porto tem uma cidade? Porque, na real, atrás de todo o porto tem uma cidade. Não é na frente, atrás, né? Então foi daí que surgiu o nome do disco. Pronto, Atrás do Porto tem uma cidade. Então tá, legal. E como é que vai ser essa capa? É o seguinte, naquela época o Roger Dean era o máximo, né, cara? Ainda é, até hoje. Ele fazia as capas do Yes e tal. E eu tinha uma certa influência, ainda tenho. Aí a gente começou a trabalhar. Eu e o Gabi, a gente fez um rascunho e fez esse trabalho. André detalha elementos da capa. Quem tiver com o disco na mão pode pegar para acompanhar. Quem não tiver, pode ir vendo na internet.
você está vendo que tem um porto super moderno. Para a época, então, faz 50 anos, cara. Era um porto com radar, com não sei o quê, e era um porto de aeronaves. Tem um planetário no porto. Tem um planetário no porto. E o porto é transparente. Ele é uma visão. Ele não é uma coisa sólida. E lá atrás da cidade é uma coisa sólida. E lá atrás da cidade, se você prestar atenção, tem a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, tem a Estátua da Liberdade, tem as pirâmides do Egito, e uma estrada que vinha lá de dentro com um pássaro, que era um pássaro disco voador à vela. E aí as naves, você viu, caravela, com asa e turbina atrás, sabe? Todos estão voando. O nosso porto era um porto imaginário, era uma viagem mesmo. E aí, se você for para a contracapa, você está vendo lá atrás o porto sólido e a cidade transparente. Tá? E aí dá para você ver bem aqui Cristo Redentor e a terra lá atrás sem água, era só as casquinhas da terra, era vazado, eram só as casquinhas. André conta que a arte foi feita em um papel desenhado com tinta guache e lembra da parceria com Cláudio. Eu e o Gabi foi meu grande mestre. E ele foi meu grande mestre. E a gente se completava, que é muito difícil você pintar a 4 mãos, sabe? E foi uma experiência espetacular, né, cara? Que a gente já fazia alguns trabalhos antes, por isso a gente tinha essa fusão, essa intimidade do trabalho. E a gente estava descobrindo materiais. O disco foi mal recebido pela crítica e também não chegou às rádios, como lembra Lee Marcucci. Não rolou muito, assim, não teve sucesso. Tocou muito pouco, foi isso que aconteceu, não tinha grandes sucessos, assim, tocou pouquinho só. Mamãe Natureza, aquele Menino Bonito também tocou um pouco, mas nada de estourar, de vender. Menino Bonito, aliás, foi um motivo de discórdia de Rita com a gravadora. No processo de mixagem do álbum, o produtor Mazzola colocou uma orquestra de cordas, com arranjos do maestro Eli Arcoverde, que Rita não gostou. Mas, a despeito da satisfação de Rita, a música chegou a tocar, como lembra Roberto Frejá. E depois, quando começou o Tutti Frutti, eu me lembro que eu ouvia muito Menino Bonito na rádio, né? Que é antes até Não, já é o disco do Tutti Frutti, é o primeiro disco do Atrás do Porto em uma Cidade, que eu ouvia muito Menino Bonito tocando na Rádio Nacional aqui no Rio. Eu era garoto, eu ia para natação cedo e ouvia muito essa música no rádio. E aí depois conheci o disco, que tem Mamãe Natureza, tem várias outras músicas maravilhosas. O compositor Péricles Cavalcante lembra do álbum. Eu não vi show disso, mas eu me lembro que esse disco era muito bom e a música Mamãe Natureza a gente adorava. Eu, meus amigos, Caetano, Gil, todo mundo que eu conhecia na época, o Ali, Jorge Salomão, todo mundo adorava porque é uma música sensacional, né? Mamãe Natureza, no colo da Mãe Natureza. Ali começou a coisa pop dela, né? Não só rock and roll, começou ali. Tem Menino Bonito, que é uma música linda, né? E eu acho que Menino Bonito é só dela, né? E é linda. Mamãe Natureza. 2 canções deslumbrantes, né? Eu gosto mais desse disco do que o outro, que tem Ovelha Negra. Péricles tem razão. Caetano Veloso chegou a cantar Mamãe Natureza em shows e, em 1975, gravou a música em uma versão funkeada, registro que ficou inédito até 2007. O jornalista Antônio Carlos Miguel concorda. Mamãe Natureza, por sinal, foi o primeiro grande sucesso radiofônico desse disco, confirmando a ótima compositora que a Ex-Mutantes tinha se tornado. Canção que virou um item obrigatório em todos os seus shows, é também uma das 7 faixas assinadas sozinha por Rita. O cantor e compositor Paulo Ricardo é outro que também se rendeu à Mamãe Natureza.
Atrás do Porto tem uma cidade que trazia esse rock delicioso que é a Mamãe Natureza. Quando eu decidi, lá pelos meus 16, 17 anos, que eu ia tocar baixo, além de cantar, eu me encantei por essa frase que é do Lee Marcucci, o integrante original do Tutti Frutti, e que depois montaria o Rádio Táxi. E eu fui procurar o Lee para ser meu professor. Então, antes do RPM, durante a minha adolescência, eu tive aulas de baixo com o Lee Marcucci para poder aprender a fazer esse riff, essa linha de baixo de Mamãe Natureza. A faixa que abre o disco é de Pés no Chão, que hoje poderia ser um hino gay para as mulheres. O jornalista Silvio Essinger comenta. É um disco que caminha para aquele lado glam, hard rock da época, o que você consegue ouvir na primeira faixa, né? O De Pés no Chão, só da Rita, que é quase um manifesto, né? Que ela fala que lacinhos cor-de-rosa ficam bem num sapatão, né? Mostrando como é que, já abordando aquela questão da identidade de gênero, né? Que se hoje ela é muito discutida, na época era discutida também, mas você vê quanto tempo levou, né, para que essa discussão fosse enfim ouvida. Em 2012, a cantora baiana Márcia Castro batizou seu álbum com o título dessa música. Ela conta. Depois que eu lancei meu primeiro disco, O Pecadinho, eu, baiana, né, que sou, me mudei para São Paulo. E daí aqui em São Paulo, eu continuei um trabalho que eu comecei a desenvolver muito com o Pecadinho, que foi de pesquisa do repertório da música brasileira, mas da música brasileira não tão radiofônica. Né? A música brasileira que a gente chama de independente, que naquela época, inclusive da década de 70, era considerada marginal. E daí eu mergulhei mais fundo nesse repertório, porque aqui em São Paulo, inclusive, eu consegui um acervo interessante, tanto em lojas, em sebos, quanto também de amigos que conheciam essa minha dedicação a esse estudo, né? E me davam coisas. Na época, na verdade, eu tinha até uns CDs, as pessoas gravavam CDs e me davam. E foi nesse período, inclusive, que eu descobri o disco Atrás do Porto Tem uma Cidade. Sempre amei a obra de Rita Lee, mas não tinha feito uma pesquisa tão funda a ponto de conhecer esse disco. E a primeira música que eu ouvi desse disco foi exatamente De Pés no Chão. Nessa época eu estava começando, inclusive, a reconstruir o meu roteiro de show do meu primeiro disco. E eu fiz, vou botar essa música no show porque tem tudo a ver com essa atmosfera transgressora do meu trabalho. De Pés no Chão fala sobre liberdade, né? Inclusive eu já associei ali a uma questão de liberdade de gênero, de uma liberdade sexual. Eu trouxe nesse sentido da música para mim, para o meu trabalho, e ela casou muito bem com as coisas que eu gosto de dizer e que eu estava dizendo naquela época, sobretudo porque eu sou lésbica. Então, para mim cantar Sim, eu sou um deles e gosto muito de sê-lo porque faço coleção de lacinhos cor-de-rosa e também do sapatão, para mim tinha uma força muito grande. E o público que inclusive já me conhecia também sobre esse aspecto, né, a partir dessa perspectiva do lesbianismo, esse público também aderia a isso de modo muito intenso, criando uma fala muito poderosa, né, uma fala de liberdade, uma fala de afirmação. E essas coisas todas eu sempre gostei de cantar. Não de um modo panfletário, mas de um modo, inclusive com humor, que a música traz isso, né? Então traz uma certa leveza para essa fala, sem ser jocosa, sem ser piada também, ao mesmo tempo, né? Até porque eu tenho esse lugar de fala. Então foi assim que De Pés no Chão chegou à minha vida. Foi através dessa pesquisa de repertório que eu estava fazendo pro meu primeiro disco, pro show do meu primeiro disco, e acabou que ficou tão forte, fez tanto sentido a construção de todo esse show, que eu lancei meu segundo disco a partir desse show, só com músicas novas que não estavam no meu primeiro disco e estavam nesse show. E aí resolvi chamar esse álbum De Pés no Chão, porque embora a gente, né, que trabalha com música, a gente viaja, a gente sonha, a gente cria tudo, naquele momento, e eu acho que em minha vida eu estava fazendo tudo isso com os pés muito fincados no chão, para entender o meu lugar, para entender a minha essência, a minha verdade, para passar isso para as pessoas, entendeu?
De Salvador para Belo Horizonte, a cantora e compositora Elaine Anunan celebra o álbum. O primeiro álbum dela que eu peguei na mão, assim, nas mãos, foi Atrás do Porto, Tem Uma Cidade. Rita Lee, Tutti Frutti, né? E esse álbum, por incrível que pareça, foi gravado em 74 e eu não cheguei a conhecê-lo antes disso, né? Eu conheci lá para 79, por aí, né? Através dos meus amigos adolescentes, ou saindo da adolescência, né? Todo mundo mais ou menos na mesma idade. E a gente ouvia demais esse disco. E eu sou muito louca com Mamãe Natureza, porque eu amo a batida, eu amo o solo de guitarra, eu amo a letra da música. Eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Isso era a minha cara. Depois, eu me apaixonei com Ando Jururu, né? Porque realmente essa é uma forma que a Rita Lee tem de lidar com as questões existenciais dela. E na época, todo mundo sabe que ela era uma, vamos dizer, uma experimentadora mesmo de algumas drogas, né, lisérgicas, algumas drogas psicodélicas. Mas a que me arrebatou mesmo nesse álbum foi a De Pés no Chão. Porque eu tenho certeza que o recadinho da Rita Lee foi muito bem dado para aqueles que realmente faziam chacota com uma possível opção dela de gostar de mulheres ou de gostar de ser uma pessoa livre. Porque na época uma mulher que tocava guitarra, que tocava violão, que fazia rock and roll, que requebrava e que cortava o cabelo igual o David Bowie. Ou seja, gente, isto com certeza incomodou muita gente. Depois realmente virou um hino, né? Principalmente de nós, mulheres, que somos mulheres que fizeram a opção de gostar de mulheres. Mas ela, longe de gostar de mulher, não era isso a onda dela, mas ela se colocou muito bem nessa canção chamada De Pés no Chão. Então são 3 favoritas, que é Mamãe Natureza, Ando Jururu e De Pés no Chão. Agora, se for falar do álbum inteiro, não tem uma que eu não goste. Silvio Essinger comenta mais algumas faixas. E tem faixas bem bacanas também, né? O Yo no creo, pero, que é o velho ditado, né? Yo no creo en brujas, pelo que las hay. As bruxas andam soltas ainda. As bruxas andam soltas por aí. E é uma faixa prog aí com a Rita tocando Moog. Tem Ando Jururu, que é um hard rock, né? Que totalmente tresloucado, que ela fala, quero encontrar pelo caminho um cogumelo de zebu. E outras faixas que ficaram ali pelo meio do caminho, tipo Eclipse do Cometa, Círculo Vicioso, que é bastante prog ainda e tem uma citação a um velho rock, o neurastênico. E termina com um instrumental, Tem Uma Cidade, que é uma coisa meio sábado, meio yes, assim, provavelmente desnecessária ali dentro desse disco, mas que reflete, ainda tá ali aquele espírito, né? Eu acho que ele coloca, né, para as pessoas um momento de indecisão da Rita, que tinha acabado de sair dos Mutantes, mas ainda estava, de alguma forma, com aquela ligação com a banda, com a estética da banda, mas já estava querendo outras coisas. A cantora Nausete lembra de ter voltado a ter contato com a música de Rita na época de Atrás do Porto. Eu voltei a acompanhar quando ela lançou Atrás do Porto. Tem Uma Cidade, que tinha a Lucinha Turnbull tocando guitarra, daí eu achei o máximo também, uma mulher guitarrista tocando rock, né? E foi um dos primeiros shows que eu comecei a frequentar presencialmente, né? Aí nessa época eu acho que eu já tinha uns 15, 16 anos, sei lá. E era muito legal. O som nessa época, os sons dos shows era muito ruim. A gente, assim, mal escutava os cantores. Era tudo muito precário, né?
Mas eu adorava, o disco é muito bom, eu sabia o disco de cor, e foi muito legal vê-los ao vivo, né? Para os shows, Rita escreveu um texto que foi publicado no programa. Lúcia guarda uma cópia e leu esse texto. Os adeptos da consciência alerta sabem que o templo das certezas se desmorona e que o homem, por viver na Terra e a Terra ligada ao universo, não está em contato apenas com o planeta que habita. Então, de que forma pode o pensamento continuar, estando ele preocupado com os problemas estritamente regionais, provinciais? Acontece que todas essas certezas medíocres possuem rótulos e tudo que é classificado e definido é limitado. É importante, portanto, que não se confunda a atual certeza limitada do homem com uma limitação do próprio homem, porque isso seria o fim. A vida é um jogo, mas o mundo não quer mais jogar o jogo da razão, porque simplesmente tudo é possível, é só querer. Notem que a opinião popular não possui nível de consciência planetária suficiente para agir. Portanto, o jogo que o mundo escolhe agora é o esforço de cada um para entender o real na sua totalidade, entre parênteses, ser. Além de impedir que o real seja entendido de uma forma falsamente coerente. E o rock não é mais uma trapaça nesse jogo, mas sim um coringa, o ridículo, o louco, o bobo da corte e a cabeça do rei. Lúcia também lembra o repertório do show, com músicas que permanecem inéditas. Apresenta Rita Lee Tutti Frutti, abertura, Despertados Mágicos, Sem Cerimônia, O Sonho, Mamãe Natureza, Atrapa Essa Bola, Os Perigos da Cidade, Eu Não Creio, Pero, e Pé de Meia, O Toque, O Campo, Onde o Jururu. Tomada de Consciência, Círculo Vicioso, Brisa Verde é instrumental, eu não me lembro, não me pergunte. Quem sabe ele marcou o porque dele. Sessão Nostalgia, Não Me Quis, Eclipse do Cometa. Espelho do Porto, Voar com os Pássaros, Espelho da Cidade, Burning Low, que era uma música minha em inglês, que depois virou bobagem, mas era só minha, em inglês, tá aqui, Burning Low, cadê? Tá aqui? Ah, ela botou um pedacinho de letra em português. Tá certo. Depois tem esse tal de rock and roll que está acontecendo, de pés no chão. É isso aí, Teatro Bandeirantes. Acumulando brigas na gravadora, Rita decidiu procurar outros ares. Acabou fechando com a Som Livre, que viria a ser sua casa nos próximos 10 anos seguintes. Mas tinha um porém. Pelos planos da gravadora, Rita tem que ser a estrela e única mulher da banda. Lúcia Turnbull conta. Olha, eu acho que o que eu entendo que aconteceu é que houve uma... Acho que teve uma proposta da Som Livre, né? Que estava se formando, né, naquela época, né? E o Disco Rosa era Som Livre já, né? E pelo que eu entendi, eles estavam querendo ela sozinha. E não com o Rita Lee Tutti Frutti, na verdade, eram as Celebrinas e os Três Meninos. Foi uma reunião na casa dela. Eu morei um tempo na casa dela, né? A gente dividiu uma casa. E teve uma reunião, se não me engano, com a Mônica Lisboa e o Carlinho, como representante da banda. E as duas chorando. Né? Porque, enfim, nunca mais a gente conversou sobre isso, mas foi uma coisa triste para as duas. Mas era uma coisa que hoje em dia eu vejo que tinha toda uma estrutura, né? Ela praticamente foi colocada, tipo assim, ou você fica com a banda e a estrutura e a gravadora nova, ou com a Lúcia. Claro que rolou uma tristeza grande, assim, né, por trás das duas, mas depois, né, a mais velha, eu entendi, né, que ela tinha toda uma estrutura para fazer com que as coisas andassem, estava entrando em outro patamar, entrando numa gravadora nova, né. Eu não tinha maturidade para entender nada disso, eu demorei muitos anos para entender isso, entendeu? Era o que tinha que ser. O compositor Péricles Cavalcante lembra dessa época. Encontrei com a Rita várias vezes, inclusive porque a Lúcia Turnbull, que tinha tocado com ela um tempo, já não tocava com ela, chegou a ter comigo, a gente fez um trio chamado O Bandolim, que era eu, Lúcia Turnbull e o Rodolfo Streuter, que é um baixista, depois virou um baixista assim, super
como se diz, um virtuose do baixo, né? Ele tem aquele grupo ao Brasil, exatamente. A gente tinha uma bandazinha, e a banda fez 2 shows só, mas um deles foi muito significativo, porque foi no Equipe, na época áurea, que o Serginho Groisman que programava, enfim, um dos shows foi lá, outra foi num festival Banana Progressiva, e no Banana Progressiva a Rita também cantava no outro dia, já solo e tal. E eu me lembro dessa época que a Rita me falou assim: Péricles, segura a Lucinha, não deixa ela escapar, porque a Lucinha era, na época, mudava muito. Eu me lembro quando ela ensaiava, às vezes não ia no ensaio, maravilhosa sempre. Ela tinha a vida mais desorganizada. E olha que engraçado, a Rita foi cuidadosa com ela, me falou, sem ela estar próxima, falou assim: Pérez, cuida da Lucinha, não deixa ela fugir. O jornalista e pesquisador Rodrigo Faur defende o álbum. Mas a verdade é que ele sobreviveu muito bem ao tempo. É um disco que é difícil a gente não gostar, né? Ele tem um som, um peso, um som muito gostoso e tem muito aquele sabor do rock dos anos 70. Antônio Carlos Miguel resume. Atrás do Porto provou definitivamente que por trás daquele rosto de menina bonita e sapeca estava uma grande compositora. A Chiquinha Gonzaga do pop rock brasileiro dava as caras, não sairia mais de cena. Bem, se atrás do Porto tem uma cidade, depois dela tem uma nova estrada. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.